Olá, eu sou a professora Daniele e na nossa aula de hoje vamos trabalhar com acentuação gráfica. Então, é um assunto que envolve várias regras, várias determinações, mas que você tem que saber porque, afinal, todas as palavras que você for escrever terão que ser observadas dentro da sua produção por meio da ortografia, bem como da acentuação gráfica. Então, vamos observar aqui mediante o objetivo da nossa aula, que é compreender as regras de acentuação gráfica a fim de empregá-las corretamente. Por que nós selecionamos aqui esse verbo compreender? Porque, embora pareça impossível, porque se trata de muitas regras, nós não queremos propor que você decore essas regras de acentuação. Por quê? Porque você corre o risco de esquecê-las depois. Então, o correto aqui é compreender como é que funciona o processo de acentuação gráfica. Não é somente um processo de regras e determinações, mas sim de um funcionamento da língua. Então, por isso que o objetivo da nossa aula é fazer com que você compreenda. É claro que depois, dentro das regras, você tem que ter o conhecimento das terminações para acentuar de acordo com a posição da sílaba, mas são regras que, se você for praticando, você consegue empregar dentro da sua produção. Então, a primeira dica para a nossa aula de hoje é esta. Para compreender as regras, precisa compreender o funcionamento do sistema. E depois, para aplicá-las, para empregá-las corretamente, você precisa colocar em prática. Então, o adequado é que você retome essas regras de um modo contínuo, não somente com uma aula, mas sim quando você for estudando outros temas, que você possa empregá-las, porque essas regras passam a fazer parte do seu processo de escrita. Então, essa é a principal dica da nossa aula. Então, vamos observar aqui quais são as regras básicas. Dentro dessas regras, nós temos o conceito de acentuação, ou seja, o que difere uma palavra que tem um acento ou não. Nessa aula de hoje, nós trazemos aqui, além das regras de acentuação, o processo de modificação pelo qual as palavras passaram antes do nosso acordo ortográfico e agora que, inclusive, já está em vigor, para que você tenha conhecimento e se atente a essas regras. Vale lembrar que agora qualquer processo de seleção que envolva a escrita vai observar esse novo jeito de abordagem da acentuação, ou seja, as novas regras. Então, estando em vigor, você tem que observá-las. Por isso que nós trazemos aqui na nossa aula também. Então, vamos aqui ao conceito base. A acentuação tônica implica na intensidade com que são pronunciadas as sílabas das palavras. Aquela que se dá de forma acentuada conceitua-se como sílaba tônica. Bom, então isso você já deve ter ouvido falar, que aquela sílaba que é a chamada sílaba mais forte é a sílaba tônica, e aquela sílaba que é a chamada sílaba mais fraca é a sílaba átona. É exatamente isso. Só que o mais forte, o mais fraco, tem a ver com a ênfase que nós damos a essa sílaba dentro das palavras. Qual é o problema aqui? Algumas palavras para nós se tornam vício. E esse vício faz com que eu as pronuncie de maneira errada. E aí pode acontecer de acabar colocando um acento em uma palavra que não tem. Como, por exemplo, essa palavra não tem acento, mas a tonicidade que nós fazemos de forma errada. Para nós, na língua portuguesa, não é o fulano bateu o recorde em tal prova. E sim, o fulano bateu o recorde. Então, por isso que tem a ver com a intensidade, com a ênfase. Por quê? Porque eu vou dar ênfase na sílaba cor e não ênfase na sílaba ré. Então, esse processo deve ser verificado também. Bom, depois, então, como nós já colocamos, aquelas sílabas que não têm tanta ênfase, que têm um som mais fraco, são as chamadas sílabas átonas. Então, nós vamos começar aqui a observar, de acordo com a tonicidade, como que essas palavras são classificadas. Em oxítona,
paroxítona e proparoxítona, como você já bem deve conhecer. Então, vamos abordar aqui algumas regrinhas e algumas observações que você tem que prestar atenção porque podem provocar muita confusão. Então, oxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica recai sobre a última sílaba. Veja que eu não coloquei cujo acento tônico. Eu não coloquei cujo acento recai. O que nós colocamos aqui? São aquelas cuja sílaba tônica. Ou seja, para entender a acentuação, tem que entender a posição da sílaba. E nesse momento, nós só estamos falando da posição da sílaba. Então, o que você tem que saber? Que as oxítonas são aquelas palavras que têm a última sílaba como a mais forte, como aquela que eu dou uma tonicidade maior. Você pode observar aqui que tem palavras que não são acentuadas. Ou seja, por exemplo, a palavra atum, a palavra caju. Então, não escrevo caju e coloco o acento na letra U. Por quê? Porque nós estamos falando da tonicidade. E, afinal, onde entram, então, as regras de acentuação? Exatamente aqui. Na acentuação, nós vamos observar com que letra termina a palavra oxítona. Termina a palavra e não a sílaba onde vai o acento. Então, por exemplo, na palavra caju, para você compreender melhor. Caju. Então, quando eu não digo caju, eu digo caju. A sílaba tônica é a última? Sim. Que letra ela termina? A palavra. E não a outra sílaba. Que letra que ela termina? Termina com a letra U. Oxítonas terminadas em U não são acentuadas. Então, você não vai encontrar uma palavra, a não ser algumas exceções da língua portuguesa, mas alguma palavra que termine com a letra U e que seja oxítona, que sobre ela receba o acento, tá? Então, nós vamos chegar nessa parte mais adiante. Então, aqui a palavra café, olha lá, então, última sílaba. Coração, última sílaba. Cajá, última sílaba. Atum, última sílaba. Caju, última sílaba. Papel, última sílaba. Então, é o mesmo caso com a letra L, também não vai receber o acento. Então, por enquanto, aqui a preocupação é entender como que as sílabas vão alternando a posição de acordo com a tonicidade. Então, é mais forte na última, recebe o nome de oxítona. Depois, nós temos o caso das paroxítonas. O que é esse caso das paroxítonas? Quando nós temos a penúltima sílaba. Falando em última, penúltima, antepenúltima, então você vai observar que sempre nós vamos da direita para a esquerda, porque é exatamente ali que se dá a última sílaba. Então, vamos lá. Útil, olha lá, penúltima. Tórax, tax, leque, olha lá. Uma paroxítona, ó, leque. Eu não falo leque, então eu digo leque. Só que a palavra terminou em E. Então, depois você vai entender por que na paroxítona, terminada em E, não recebe acento. A mesma coisa aqui, olha, retrato. Então, a sílaba mais forte, paroxítona. Só que a palavra terminou em O, não recebe acento. Passível. A sílaba tônica aqui terminou em L, recebeu acento. Percebeu a mesma relação entre útil e leque e papel, passível? A mesma coisa aqui, ó, útil e passível. As duas têm a sílaba tônica na paroxítona e as duas terminam em L, que é uma regrinha das paroxítonas, diferente da palavra papel. Papel não tem na paroxítona. Papel, a sílaba tônica é a última. Terminou em L. Só que a sílaba tônica não é paroxítona. Então, é essa relação entre a posição e o terminar, a letra que termina a palavra, que você vai ter que observar. E depois, o grupo das proparoxítonas, que você vai observar que é o grupo mais fácil que tem na acentuação gráfica. São aquelas em que a sílaba tônica se evidencia na antepenúltima sílaba. Aqui vai uma dica para você. Não importa quantas sílabas tem a palavra. Ela só vai alcançar o acento até a antepenúltima.
Então, se ela for polissílaba, que tem mais que 3 sílabas, não vai ter uma palavra que tenha o acento que vai ser alcançado mais que na antepenúltima. Então, por exemplo, uma palavra bem grande, paralelepípedo. Então, paralelepípedo. Olha só quantas sílabas tem essa palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas. Só que onde está a sílaba tônica? Paralelepípedo. Aqui. Então, última, penúltima, antepenúltima. Tá? Então, essa dica vale aí para quando você for acentuar palavras que têm mais sílabas. Então, aqui, a palavra lâmpada, vai observando a recorrência aqui. Câmara, tímpano, médico, ônibus. Olha só, todas as palavras foram acentuadas. É exatamente essa a regra da proparoxítona. Então, essa é a mais fácil que tem. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, se a sílaba tônica for a antepenúltima, sempre vai ter um acento. Vamos observar, então, as regras que são abordadas para cada tipo de palavra? Então, aqui, as proparoxítonas são todas acentuadas graficamente, então é mais fácil. Então, trágico, patético, olha só, tá vendo? Passou de 3 sílabas, mas não tem uma palavra que tenha acentuação diferente disso. Então, trágico, patético, árvore, todas antepenúltimas, todas acentuadas. E aí, nós temos o grupo das paroxítonas. Sempre quando eu vou comentar a respeito dessas regras, eu sempre aconselho a observar a proparoxítona primeiro e a oxítona depois, porque são as que têm menos regras. Então, você vai verificar que as regras das paroxítonas têm que ser melhor observadas, porque elas têm mais regras. Então, vamos ver como que isso ocorre. Eu vou chamar a sua atenção aqui para as palavras que estão colocadas. Então, nós temos a palavra fácil, a palavra pólen, a palavra cadáver, a palavra bíceps, a palavra tórax, vírus, júri, lápis, íandon, íons, álbum, álbuns, órfã, órfãs e as suas variações, e jóquei e túneis. Quando nós temos a letra L, o que essa letra L tem que ser observada? Dentro da palavra fácil, então eu tenho aqui fácil, a sílaba tônica qual é? O Fá. Só que a palavra está terminando em L, então nós vamos acentuar a sílaba tônica e não a sílaba que termina. A mesma coisa com a letra N. Então, nós temos lá pólen. Então, eu tenho aqui a divisão. Pólen. Eu não falo pólen. O que eu falo? Pólen. Vou observar. É paroxítona? É. Terminou em N a palavra? Terminou. Então, acento na sílaba tônica. Terminando em R. Então, nós temos lá cadáver. Então, vamos dividir. Cadáver. Então, sílaba tônica. Cadáver. A palavra terminou em R? Terminou. Então, acento na sílaba tônica. A mesma coisa com PS. Como que nós dividimos aqui? Vamos lembrar lá da separação silábica. Posso deixar o resto sozinho? Não. Vai junto na mesma sílaba. Bíceps. É paroxítona? É. Terminou em PS? Terminou. Acento na sílaba tônica. Com a letra X. Então, vamos lá. Tórax. Tórax. Então, tó. Sílaba tônica. Terminou em X. Acento nela. Com o S. Então, nós temos aqui vírus. Sílaba mais forte, vi. Terminou em US a palavra? Terminou. Acento. E assim por diante, nós vamos fazendo. Ó. Então, observando aqui a letra I. Olha lá, júri. Terminou com I, acento no U. E seguido de S também, como é o caso da palavra lápis. A mesma coisa com on e no plural. Então, i andon. Ó, olha a separação. I,
dom. Ó, e andam. É importante perceber que o processo de separação vai para todos os nossos sinais gráficos. Aqui com o e aí vai para o plural também. Então, álbum é a mais forte, terminou em M. Quando vai no plural, também. E a mesma coisa com an e com ão, de acordo com os seus plurais também. Aqui, nós percebemos como fica a palavra. Então, às vezes, alguém pode olhar aqui, a palavra órfã, e fala assim, nossa, mas ela já tem um acento, então é órfã. Não, então olha a sílaba tônica, órfã. Nós estamos falando do acento gráfico, então esse an indica o som nasal. Terminou com ele? Então nós vemos aqui. É a mesma coisa aqui, órfãos, a mesma coisa aqui, órgãos. E aqui, o nosso ditongo oral, seguido ou não de S. Então, aqui, jockey, túneis. Aqui, seguido de S. O que nós fazemos? Colocamos o acento na sílaba tônica. Então, essas regras devem ser observadas para que você compreenda como elas são relacionadas dentro do seu texto, observando aqui o processo de escrita de cada uma dessas palavras que nós apontamos. Então, de acordo com essas observações, você pode perceber que o grupinho das paroxítonas é o mais complicadinho, é aquele que tem mais regras. Mas sempre quando nós formos trabalhar isso, pense nas letras. Então, L, N, R, P, S, X... E aí vai o S, o I, o A, o ão, o M. Porque na hora que você observar o das oxítonas, você vai ver que é mais simples. Então, dá para ir percebendo as terminações. Bom, que é este caso aqui. Então, o grupo das oxítonas somente contém essas regras. Então, A, E, O e EM. Somente essas palavras que são oxítonas devem ser acentuadas. Então, aqui você faz o mesmo processo que eu fiz. Então, sofá. Sofá é a última sílaba. Terminou em A? Terminou. Então, vai receber o acento. Depois, jacaré. Terminou em E? Terminou. Então, vai receber o acento. Paletó. Terminou em O, a voz, e aí seguido de S também. E no caso do ninguém e de armazéns. Então, aqui, nas regras das oxítonas, você pode observar que as letras básicas que nós temos aqui são a letra A, letra E e a letra O. Então, essa parte é a parte que envolve o processo de acentuação das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Aí, nós temos algumas regras que são mais específicas, como é o caso dos monossílabos. Então, os monossílabos, conforme a intensidade que são proferidos, vão receber acento. Então, se forem tônicos, recebem. Se forem átonos, não recebem. Então, vamos lá. Aqui, monossílabos tônicos, quer dizer, possuem autonomia fonética, sendo proferidos fortemente na frase. Então, como é o caso de lá, cá, pé, mês, só, pó, nós e pôs. Então, essas palavras são palavras que têm uma única sílaba, por isso que nós tratamos lá na aula de separação silábica, e que são pronunciadas fortemente. Então, vão receber o acento indicativo. Aqui, nós temos os monossílabos átonos. Então, o que eles indicam? Eles não têm a intensidade suficiente para receber um acento. Então, parece que eles estão acompanhando uma outra palavra. Por exemplo, como é o caso, por isso que eles são pronunciados de modo fraco, né? Como é o caso do pronome se. Então, se eu colocar assim, por exemplo, olha, deu-se esta questão e aí eu continuo a minha oração. Quando eu uso esse pronome, o que eu estou fazendo aqui? Olha, não falo deu-se. O que eu falo? Deu-se. Então, a sílaba tônica, quer dizer, a parte mais forte da minha palavra, apareceu anteriormente. Por isso que ele é átono. Ele só acompanha a palavra a qual ele está ligado. Depois, nós temos aqui a regra das vogais I e da vogal U. Por isso que lá na outra aula de sílaba, eu falei sobre a palavra gratuito, que não é gratuito. Por quê? Porque nós temos uma regra específica para a vogal I
e para a vogal U. Então, quando elas são acentuadas? Quando elas funcionam como hiato. E esse hiato pode vir sozinho ou seguido de S. Então, vamos observar algumas palavras. Juízo. Tá vendo? Eu não falo juízo, falo juízo. Então, hiato, acentuado. Luiz, seguido de S. Cafeína, hiato. Raízes, hiato. Saída, hiato. Egoísta, hiato. Então, seguido de S pode ser até no meio da palavra. Então, não precisa ser necessariamente como o caso do Luiz, que está no final. Mas aí, nós temos uma observação. Porque você pode estar se perguntando, mas poxa, aqui eu tenho palavras como bainha, feiura, ruim, cair, Raul e Luiz. Por que não são acentuados se todos eles têm um hiato que funciona ou com a letra U ou com a letra I? Então, nós temos uma regra sobre isso também. Nessas palavras, como elas são acompanhadas dessas letras que nós destacamos aqui, a língua portuguesa, o código, a norma considera que essas letras já têm a tonicidade suficiente, quer dizer, elas já são fortes o suficiente para fazer com que aquela sílaba seja tônica. Então, o acento não vai recair sobre a letra U e sobre a letra I. Então, veja bem, por exemplo, na língua portuguesa, nós temos a grafia de Luiz com Z e Luiz com S. Na verdade, olha, esse Luiz, que é seguido com S, vai receber o acento. Por quê? Porque ele foi separado, então, hiato, e tem a letra S. E o Luiz com Z, não. Porque o que a regra considera? Que a letra Z tem a tonicidade suficiente. Então, aqui tem que observar essa regrinha dessas letras. Então, quando isso acontece com L, com M, com R, com Z e com o dígrafo NH, que é o caso de bainha. Então, por isso que ruim, por exemplo, não vai ter o acento. Cair, que é seguido, o R segue o I, também não vai ter acento. Muito bem. Vamos lá, então, para a nossa última parte, para que você compreenda o acento distintivo. Aqui, agora, eu vou começar a abordar algumas questões sobre o novo acordo. O acento distintivo é muito importante, ele muda totalmente o sentido da frase, tem a ver com o significado da palavra, então, são grafias que são aceitas, que existem, mas que mudam o sentido. Então, por exemplo, dúvida, duvida. Duvidara, duvidará, duvidara já foi. Duvidará ainda vai acontecer. A mesma coisa da palavra esta e está, que muita gente confunde. Então, esta é um pronome. Esta aula de acentuação gráfica. Agora, se eu falar assim, você está se preparando para o concurso? Eu estou falando do verbo, então o acento é distintivo. E aqui em pares também, como pais e país. Séria, seria. Sábia, uma pessoa sábia. Ou se eu te disser assim, você sabia esse conteúdo? Ou se eu quiser abordar, o sabiá estava no prédio tal. Então, nós temos as três grafias. Se eu falar assim, sai daqui. E se eu falar, eu saí daqui. Então, são diferentes. Se eu falar, saia. E se eu falar, saía. Então, saia pode ser tanto o verbo quanto a peça de roupa. E se eu falar, saía, é o verbo. Então, esse acento distintivo é distintivo exatamente por causa disso. Porque ele difere. Ele marca a diferença. E aí nós temos o acento em verbos, que também vem modificar o sentido. O que acontece? O acento no verbo tem uma regra própria, como é o caso dos verbos ter e do caso do verbo reter, do caso do intervir, do vir. O que nós observamos aqui nestes verbos? Quando o verbo ter vem conjugado no singular, então, por exemplo, terceira pessoa do singular, ele não tem acento. Então, ele tem.
O verbo permanece sem acento. Se eu coloco no plural, eles têm acento circunflexo. A mesma coisa acontece com o vir. Ela vem, não tem acento. Elas vêm, tem o acento, porque tem a marcação do plural. Então, a grafia é a mesma, mas o acento é modificado. O que acontece com verbos como, no caso, reter e intervir? Quando ele já tem o acento, o que acontece quando passa para o plural? Esse acento é modificado. Então, o acento que nós temos aqui passa para o nosso acento circunflexo. E esse é um grande erro na escrita de muitas pessoas. Então, esse ponto é um ponto que deve ser observado. Então, acento agudo, acento circunflexo. Aqui, nessas palavras, sempre que você for observar, na maioria das vezes não aparece um pronome. Então, por exemplo, os habitantes intervêm no processo populacional. Os habitantes. Está no plural. Então, intervém com acento circunflexo. Eu não preciso marcar pela palavra e para observar. Aqui, uma última observação que também vem desses verbos com os mesmos exemplos anteriores. Então, ele detém o acento agudo, eles detêm acento circunflexo. Ele advém, acento agudo, eles advêm, acento circunflexo. Aqui, uma última observação para que você não erre essa parte de acentuação gráfica sobre a modificação que nós tivemos com a pronúncia do EI e do OI. Mais especificamente, uma palavra que é bem utilizada para exemplificar isso é a palavra ideia. Então, o que aconteceu com a palavra ideia? Quando os ditongos são formados aqui com a paroxítona, não é com oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, e é constituída por esse ditongo, ou ei ou oi, nós não temos mais o acento. Então, eu não posso escrever ideia com acento. Vamos observar aqui alguns exemplos. Então, antes do acordo, assembleia, tinha acento. Assembleia, agora não tem mais. Ideia, tinha o acento, agora não tem mais. Geleia, vai observando que é paroxítona. Jiboia, paroxítona. Apoia, paroxítona. Paranoico, paroxítona. Então, aqui vale observar que nós estamos tratando de palavras que são paroxítonas. Só retomando aqui a tela anterior, para você observar, por exemplo, no caso da palavra heróico e da palavra herói. Bom, já que nós abordamos, então, o oi, não tem mais o acento, então eu vou tirar também o acento da palavra herói. Não. Por quê? Porque na palavra herói, eu tenho oxítona. E na palavra heróico, é que eu tenho paroxítona. Então, para ter essa regra, tem que ser na paroxítona. Então, sempre observar essa questão. Vamos lá, então, para finalização aqui. Não são mais acentuados as letras I e U quando são tônicos, quando eles vierem depois de um ditongo. Então, antes, as palavras bocaiúva, feiura, sauípe tinham acento. Então, agora, nós não temos mais esse processo de acentuação. E também as letras O e E, que antes tinham acento dentro de palavras como leem, vou, enjoo, tinham acento, então agora nós também não temos mais. Então, sempre observar aqui a grafia com o uso destas letras. E aqui, a observação de que algumas palavras também não são mais acentuadas, palavras que tinham as duas grafias, como forma e forma, que eram acentuadas, agora não são mais. O para do verbo com o para de preposição, só algumas grafias que foram mantidas, como é o caso da preposição do verbo por, para diferenciar a preposição por. Então, por de colocar, e eu vou pôr ali, de preposição.
E o pôde para diferenciar o verbo. Então, ele não pôde fazer isso. Então, já foi. Agora, ele pode fazer isso, está acontecendo ou vai acontecer. E aqui, nosso caso também com o uso do trema, que agora não é mais utilizado nas nossas palavras. Mesmo assim, nós continuamos pronunciando. Então, por exemplo, na palavra 50, o trema era marcado para pronunciar a letra U. Embora não tenha mais o uso dele agora, a letra U continua sendo pronunciada. Bom, então na nossa próxima aula de continuação, nós vamos abordar alguns exercícios sobre a acentuação gráfica. Então, eu espero que você acompanhe a nossa próxima aula para que você entenda como esse processo pode ser observado. Um bom estudo e até a próxima!